cima do seu maior sonho de toda a história futebolística. O brasileiro se ergue em estádio. A Taça do Mundo finalmente era nossa. A seleção de futebol tinha acabado de conquistar o seu primeiro título mundial. Era dia de São João, 29 de junho de 1958. O povo estava feliz e explodia de alegria ao som da marchinha que se tornaria a trilha sonora do Brasil daquele final de década. Um final feliz para um país que começava uma nova era na sua história. Nesta série de 5 programas que iniciamos hoje, você vai acompanhar toda a trajetória daquela conquista que ajudou a mudar o país. Você vai conhecer todos os detalhes, os mais dramáticos e os mais hilários que fizeram daqueles 22 jogadores os maiores heróis do futebol brasileiro. A eles, esta série é dedicada. O início dos anos 1950 tinha sido muito ruim para o país. Era tristeza que não acabava mais. A primeira foi a perda do título mundial de futebol para os uruguaios em pleno Maracanã. Em vez da prometida festa, o trauma da derrota. Depois, foi a morte do presidente Getúlio Vargas em agosto de 1954. O país ficou órfão com a perda do líder político que representava para o povo pobre a esperança de uma vida melhor. O Brasil só enxugou as lágrimas 2 anos depois com a eleição de Juscelino Kubitschek. A simpatia mineira do presidente fez o povo voltar a sorrir e a ter de novo esperança. O Brasil ainda podia ter jeito. Quando chegou 1958, o país já tinha começado a mudar de cara. No lugar do samba-canção, a bossa nova. Em vez da chanchada, a rebeldia do cinema novo.
no Planalto Central do Brasil, surgia Brasília, a nova capital. As saias e os maiôs encurtavam, deixando à mostra joelhos e coxas. O Brasil se modernizava, mas ainda se envergonhava um pouco do seu jeitinho caipira. Estava pronto para ser feliz, mas não sabia como. Era um país ingênuo, ainda sem as grandes tecnologias da Europa, onde a televisão era artigo de luxo e de poucos. O brasileiro acompanhava o mundo e as novelas pelo rádio. E foram as vozes radiofônicas dos grandes narradores esportivos da época que gritaram os 5 gols brasileiros na final contra a Suécia. Pela direita e da Garrincha, já está na grande área, ultrapassou o marcador. Foram as vozes inesquecíveis desses locutores que levaram milhões de torcedores a um verdadeiro delírio de felicidade, onde estranhos dançavam, cantavam, riam, choravam e se abraçavam. O abraço de um povo que pela primeira vez se sentia vitorioso. Espetacular! Brasil, 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 campeão mundial de futebol! A imagem que eu tenho é na Avenida Rio Branco, naquele domingo, depois do jogo da Suécia. Todo mundo nas ruas, inclusive eu e outros torcedores, porque a minha geração era uma geração marcada por frustrações no futebol. De maneira que quem ganhou, pelo menos no meu ponto de vista, mais assim, quem mudou com a Copa do Mundo, quem passou a ser uma outra pessoa, uma outra criatura, foi evidentemente o torcedor. Chorem, meus amigos, de alegria, brinquem o seu carnaval de São Pedro, porque nós também choramos de emoção, choramos de alegria em Campos da Suécia, cumprimos o nosso dever. Acho que a coisa que eu mais senti na vida foi isso aí. Uma das mais brilhantes façanhas do esporte em todo o tempo. Eu só me convenci no dia seguinte. Para mim, eu tinha sonhado. Delírio dos brasileiros em folga. É o Brasil, é o verdinho amarelo. Aí mexe mesmo. Em todos, colorarem todos, é a vitória da raça, é a vitória da esportividade. Maiúscula e maravilhosa vitória do time brasileiro. A vitória mais espetacular dos últimos tempos. O que nós conseguimos, o que a seleção brasileira fez para a alegria desse povo foi realmente marcante. Apagamos o 16 de julho no mapa do esporte brasileiro. Temos agora o 29 de julho. Brasil querido, somos os campeões do mundo. Eu senti no meu coração e na minha alma. Éramos um país, e que éramos uma nação, e que éramos um povo. Nós perdemos o complexo de inferioridade, esse foi o principal. Os brasileiros não chegam para os abraços, um verdadeiro delírio. Ali mesmo, no estádio de Rassunda, os suecos viram de perto o fim deste complexo. E não entendiam que o futebol pudesse levar aqueles homens a tantos risos e lágrimas. Det var ju något nytt i fotbollen här, va, som kom efter matchen där med den glädjen som brasilianska spelare och ledare visade. Va? E não podiam mesmo entender. Aquela conquista ia muito além de uma vitória esportiva. Uma felicidade tão espontânea e ingênua que se permitia até a quebras de rígidos protocolos. Como foi o caso do Dr. Mário Trigo, que sem a menor cerimônia puxou pelo braço o rei da Suécia quando esse cumprimentava os vencedores. Um gesto que virou notícia no país anfitrião, tamanho o choque que provocou. Eu estranhei, digo, como é que o Dr. Paulo com a Copa não tira uma fotografia com o rei? Aí corri atrás do rei, peguei ele pelo braço, eu podia ter dito a ele em sueco, Kamehor Kung, que eu já falava um pouquinho de sueco. Mas eu falei, vem cá, King. E puxado ele veio, né? E esse dentista foi por 2 razões, porque era bom dentista e porque contava anedota e descontraía qualquer ambiente. Foi o Dr. Mário Trigo. Vem cá, King. O King ele entendeu.